Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Eu sou a Aline Rosa, terapeuta e analista junguiana, e hoje a gente vai falar da dependência emocional e também fazer uma técnica para ajudar nessa questão da dependência emocional. Então, se você percebe carregar essa dependência, acompanhe aqui o vídeo para que você possa compreender um pouco e também ter os benefícios aí dessa técnica que eu vou fazer logo mais, tá bom? Então fique aqui e acompanhe para que a gente possa realizar aí essa técnica. Bom, a questão da dependência emocional, né? Muitas vezes você se relaciona com as pessoas a partir dessa dependência, né? Então, de alguma forma ou outro, ele sustenta alguma necessidade sua, alguma questão emocional mal resolvida, né? E da mesma forma, você também vai sustentar essas questões do outro, né? E você percebe que essa relação ela não é uma relação saudável. Na verdade, ela não é uma relação de troca, né, de leveza, de eu estar ali e o outro ter uma boa comunicação comigo, uma boa relação, né? Na verdade, você sente sempre um peso, né? Você sente, muitas vezes, uma cobrança, você sente que você tem uma obrigação, você sente uma culpa, você percebe que aquilo que você faz ou deixa de fazer vai afetar o outro de uma forma que você se sente muito responsável por aquele outro, né? Então, quando você percebe essa dinâmica, né, dessa obrigação, dessa culpa, você pode observar essa característica da dependência. Então, quando o outro talvez deixe de fazer por mim aquilo que eu espero, né? Eu fico muito mal com aquilo, ou quando é o contrário, né? Eu deixo de fazer algo por aquela pessoa, eu fico muito mal, eu fico naquele processo. E aí o que acontece nessa dinâmica de dependência emocional? Muitas vezes você está abrindo mão da sua vida, você está deixando de fazer, ter realizações aí, porque você não consegue se desvincular dessa pessoa, né? E muitas vezes nem é algo de estar próximo, né? Mas é algo que eu tô sempre com os meus sentimentos, pensamentos ligados nessa pessoa, tá? Então, assim, por exemplo, observa se você já se viu impedido, por exemplo, de você fazer uma mudança, né? E morar em outro lugar. Você viu como uma boa oportunidade, um crescimento profissional, mas aí você abriu mão de fazer esse movimento, de ter essa mudança, porque alguém ficou mal com aquilo. Às vezes vem umas situações que parecem coincidências, né? Então alguém ficou doente, teve uma situação que foi uma catástrofe, e aí eu me senti impedido de fazer esse movimento, né? Então sempre tem alguma coisa que vai falar, né? Desse empecilho, por conta dessa dependência, tá? Então,
Você consegue identificar aí alguma situação assim, né? Então, você tinha uma promoção no trabalho, uma viagem, às vezes você até percebe que você não ganha mais, né, financeiramente, porque tem a outra pessoa ali que muitas vezes está do seu lado e ela se incomoda, né? Ou ela se sente diminuída, ela se sente de alguma forma inferiorizada. E aí você deixa, até você faz um movimento assim que conscientemente você quer ganhar mais, mas acaba você entrando num processo assim de uma sabotagem, de uma procrastinação que você acaba sem entender por que você acaba perdendo as oportunidades que aparecem, tá bem? Então isso tem muito a ver com essa dependência emocional, tá? E aí o que que você precisa olhar, né, para tratar essa dependência? Você precisa olhar para as suas emoções e para os seus sentimentos dentro dessa relação, tá? Então, por exemplo, o que que eu sinto em relação a, por exemplo, né, ao meu marido, quando eu sei que eu vou ganhar mais que ele, né? Então, o que que eu percebo dentro de mim, né? Eu sinto que eu tô de alguma forma desprezando ele, né? Ou eu tô me sentindo muito superior, né? É como se eu tivesse deixando ele numa situação que ele não é valorizado. Então é importante você observar, né? Então quais são as emoções que vêm para você, né? Então pode vir um sentimento de culpa, pode vir uma sensação de abandono. Ah, eu vou me mudar para uma outra cidade. A minha sensação é que eu estou abandonando a minha família, por exemplo, né? Eu sinto uma rejeição, né? Parece que eu estou rejeitando, ou parece que eu estou sendo rejeitada, né? Rejeitado. Então é para essas emoções que você vai olhar, né? Quando você tenta fazer algo de diferente, né? Quando você tenta fazer algum movimento por você, né? Ou por algo que você quer realizar, mas aí você tem essa dependência com essa pessoa, né? E aí observa quais são as emoções que vêm, tá? E aí a gente vai fazer aqui o trabalho com a técnica para ajudar, né? Aqui a gente vai fazer de uma forma bem genérica, mas a gente vai abranger aí vários sentimentos e emoções que podem te ajudar a ir liberando pouco a pouco essa questão da dependência, tá bom? Então, se você puder separar um caderno, né, pegar aí uma caneta, então para primeiro para pensar em com quem você vive essa relação de dependência. Então, é um pai, uma mãe, é o filho, qual é a situação que acontece aí, né? Ah, eu estou sempre ajudando financeiramente o meu filho, né? Então, eu sinto que se eu deixar de ajudar, eu vou me sentir culpado, né? Então, percebe como que isso vem para você, né? Primeiro observa qual é a relação, depois você vai ver qual que é o sentimento, né? Se você deixar de fazer o que você está fazendo, que alimenta essa dependência, tá bom? E aí você vai anotar qual é esse sentimento aí e também você vai dar uma nota. Então, de 0 a 10, 10
é uma grande intensidade, né? O quanto que você sente essa culpa, ou esse sentimento de abandono, ou essa rejeição, tá? Pode ser o contrário também, né? Ah, eu sou ajudado por uma outra pessoa, então eu também me sinto culpado porque eu sou ajudado, né? Eu me sinto incapaz, eu sinto que eu não dou conta. Então, para esse sentimento, o que que você tem aí, qual a nota que você dá, né? O que que você tem de intensidade? E depois de você fazer, né, essa anotação, né, sobre isso, veja também se você percebe desconforto no seu corpo quando você acessa esse sentimento, essa emoção. Quando você observa essa situação, que talvez você não tenha observado, veja se vem alguma sensação, né? Às vezes tem um desconforto, uma sensação ruim aqui no corpo que vem para você, então anota sobre isso também, tá? E aí a gente vai começar o processo. E aí, mesmo que você não conheça, você só vai me acompanhar, você vai estimular os pontos que eu vou estimular aqui e você vai repetir o que eu vou falar, tá bem? Então vamos lá. A gente começa por esse ponto aqui na lateral da mão. E aí você vai repetir. Mesmo que eu tenha essa dependência na relação com essa pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu perceba essa dinâmica de dependência que me prejudica e prejudica o outro, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu viva uma relação de dependência com essa pessoa, com essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora a gente vai no ponto no topo da cabeça. Eu percebo essa relação de dependência. Uma relação que acaba sendo tóxica. Início da sobrancelha. E eu vejo quantos prejuízos isso me traz. Quando eu deixo de fazer muitas coisas que eu quero fazer. Lateral do olho. Eu me sinto muito mal com isso. Mal por mim mesmo. Mal pela outra pessoa. Que também vem sendo prejudicada. Ponto embaixo do olho. Sempre que eu quero deixar essa relação de dependência, eu percebo uma culpa, um sentimento negativo, como se eu estivesse fazendo algo de muito errado. Ponto embaixo do nariz. E isso acaba me arrastando de volta para essa relação disfuncional. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu sinto esse medo. Eu sinto uma culpa.
parece que deixar de alimentar essa dependência é algo que me fere muito, que me dói muito e que dói muito no outro também. Ponto no osso da clavícula. Eu sinto esse medo de romper com isso e trazer consequências muito negativas, como eu já percebi que aconteceram anteriormente. Ponto embaixo da axila. E sempre que eu me sinto mal com isso, eu me sinto culpado, eu me sinto responsável pelo outro, eu acabo retrocedendo e acabo alimentando mais essa relação de dependência. Agora você vai parar, tá? Se quiser respirar mais profundamente, soltar, pode fazer isso, tá? E aí eu vou pedir que você observe novamente aquilo que você anotou sobre as sensações, sobre os sentimentos, as emoções que vieram, né? Lembrando que a gente está fazendo isso aqui de uma forma muito genérica, tá? Pegando emoções assim que são comuns, né? Mas você pode ter algo muito específico aí, tá bem? E pode ser que alguma emoção tenha vindo à tona, né, para você. Então, se essa emoção veio à tona, eu vou pedir que você repita esse processo, começando aqui do topo da cabeça e apenas repetindo o nome dessa emoção, tá? Então, você vai falar, por exemplo, eu sinto essa tristeza, eu sinto essa dor, né? Sinto essa mágoa, eu sinto medo, né? Sinto uma tristeza profunda, me vem muita tristeza, me vem um sentimento muito ruim, um aperto no peito, né? Então você vai falar o sentimento que vem, a emoção que vem, a sensação que vem, tá? E aí você vai repetindo, se quiser voltar novamente aqui pro topo da cabeça, início da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do olho, e aí você vai falando, tá? Sobre a emoção que pode ter vindo aí para você, tá? Até você sentir esse alívio, tá? Até sentir esse alívio dessa emoção. E agora a gente vai fazer um processo um pouco diferente, que é trazendo afirmações mais positivas, tá? Pra gente finalizar aqui o processo. Repita o vídeo quantas vezes você quiser para ir trabalhando um pouco mais, tá? E aqui a gente vai fazer aqui um fechamento para esse processo, tá bom? Então vamos lá. Veja o quanto que reduziu para você as emoções. Quando reduzir bastante, você vem para cá, para esse final aqui, tá bem? Então a gente volta aqui para esse ponto na lateral da mão. E aí você repete. Mesmo que eu tenha essa dependência emocional nessa situação com essa pessoa, eu escolho me perdoar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu perceba essa dinâmica de dependência que me causa prejuízos, dificuldades, paralisia,
Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha essa relação de dependência, essa dificuldade nesse relacionamento, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu perceba essa dependência em relação a essa pessoa, a essa situação, eu escolho me libertar disso. Eu escolho entender que essa dinâmica está a serviço de alguma necessidade, de algum conflito emocional, de alguma carência lateral do olho. E essa carência, essa dificuldade emocional tem a ver comigo, tem a ver com o outro. São situações mal resolvidas dentro de nós. E eu escolho me libertar, eu me escolho me perdoar, eu escolho me acolher nas minhas necessidades, eu escolho compreender as minhas dificuldades emocionais, eu escolho compreender também as necessidades emocionais do outro e o quanto ele se relaciona comigo a partir dessa necessidade que é dele. Eu acolho e eu libero toda a culpa em relação a mim e toda a culpa em relação ao outro que eu possa ter colocado por conta dessas dificuldades, por conta dessa dependência, desses prejuízos, desses problemas que foram acarretados. Eu escolho me perdoar e me liberar. Eu escolho compreender as minhas dificuldades. Muitas vezes, quanto o outro serviu de apoio emocional para mim, o quanto eu servi de apoio emocional para o outro, e acabamos criando esse vínculo, criando uma relação tóxica, disfuncional. Eu libero toda essa informação, esses sentimentos em conflito, esses medos, essa culpa, esse sentimento de abandono. Eu sei que o outro pode dar conta da vida dele, assim como eu dou conta também da minha própria vida. Liberando essa relação de dependência. Bom, gente, como que vocês estão? Acredito que esses sentimentos eles tenham suavizado, né? Trazido mais alívio. Inclusive você vai perceber um alívio dos pensamentos, do próprio corpo se soltando mais, relaxando mais, tá? Essa é uma técnica que usa os meridianos do corpo
fazendo um desbloqueio energético, né? Então, todas essas informações que a gente tem, essas emoções, esses sentimentos, eles acabam criando aí pontos de bloqueio na nossa energia, né? E aí a gente fica sempre repetindo um padrão a partir dessas emoções que estão aí bloqueadas, tá? Bom, espero que tenha te ajudado aí com essa técnica. Lembrando que aqui é um processo bem genérico, né? O mais importante, assim, é que você utilize essa técnica para sua situação específica, né? Então, você vai pegar a situação, você vai pegar os acontecimentos e os eventos que tiveram, que trouxeram muitas emoções para você, né? Que falam dessa dependência e como você não consegue sair disso, porque você tem, né, receios, tem medos que às vezes fazem sentido, às vezes não fazem, mas não importa, tá? O que seja. O importante é que você trabalhe aquilo que você sente, tá? E o que você sente é verdadeiro, independente do cenário, da situação que tenha acontecido, tá bem? E se você precisar de uma sessão para trabalhar mais profundamente, eu posso te guiar, né? Nessa exploração aí dessas emoções. Muitas vezes a gente vai acessar eventos, memórias lá de trás que estão contribuindo aqui com essa relação de dependência, tá? Então você percebe que é um processo que você puxa esse fio e vai levando para, né? Aí para outras questões, né? Para outras memórias, para outros eventos, tá bom? Então fique à vontade para me procurar se quiser agendar em uma sessão, tá? E muito obrigada aqui pela sua participação e até uma próxima.